YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então estamos aqui no extremo sul do Brasil, para o extremo norte do planeta, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Então, nesse 6º episódio da websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra, nós trazemos para vocês um personagem histórico internacional. Um senhor que nasceu aqui em Vacaria há 75 anos, é médico, doutor, né? Ele é cirurgião geral, trabalha há muitos anos no Hospital de Vacaria, já foi responsável pela UTI e então ele tem uma segunda profissão, nós podemos dizer, como desenhista. Ele é cartunista e chargista, por isso ele é um dos membros da Academia Vacariense de Letras. O doutor Ronaldo Cunha Dias. Olha, sensacional. Eu já havia visto seus desenhos no Pioneiro, na Zero Hora, mas não tinha associado, olha só, não associei o nome à pessoa e ao local, né? Então, mesmo conhecendo o seu trabalho, eu não havia sido apresentado. Então, eu sempre imaginava que o doutor morasse em Porto Alegre, porque participava da Zero Hora, enfim, não sei por que associava com Porto Alegre. E agora, então, ao pesquisar e registrar historicamente os autores da AVL, Academia Vacariense de Letras, fui apresentada ao doutor Ronaldo Cunha Dias, que eu ainda não conhecia, né? Eu não fazia parte da Academia Vacariense de Letras, então não havia sido apresentada. Ao entrevistá-lo e ao saber que era cartunista, então coloquei o seu nome na internet. E aí, para minha surpresa, né, a gente está aí entrevistando um dos ídolos, né, nossos, das leituras de finais de semana que a gente fazia a Zero Hora, ao Pioneiro e a outros jornais. Muito bem. Então, o Dr. Ronaldo Cunha Dias é uma caixinha de surpresa. Ele é um dos cartunistas brasileiros mais premiados em salões de humor. Segundo a Wikipédia, mais de 60 premiações, mas, segundo ele, atualizando, já está em mais de 100 premiações. Participou como jurado no 35º Festival Internacional de Cartoon de Knecht na Bélgica. Última conquista foi na 4ª Amostra Maranhense de Humor. Ele é conhecido em 11 países, pelo menos, que está ali na Wikipédia, né? Não sabemos até que ano eles atualizaram. Japão, Espanha, Bélgica, Indonésia, Turquia, Iugoslávia, França, Coreia do Sul, Croácia, Portugal e Alemanha. Olha, eu fiquei impressionadíssima ao ver o currículo do doutor Ronaldo Cunha Dias como cartunista e chargista. Nessa impressionante entrevista e muito bem humorada, ele vai nos trazer a diferença entre cartunismo e chargismo, que é assim, existe uma diferença fundamental. Muito bem. Fora isso, ele publicou alguns livros, participou de várias coletâneas com outros autores. O seu primeiro livro é O Homem que Ri, 1987. Posso Rir Agora, Doutor, 1995. Sorria, Você Está em Extinção.
em 2000. Então esses livros estão aqui, são livros maravilhosos. Eu posso dizer para vocês que eu estou me divertindo muito fazendo esse vídeo, já que o doutor me emprestou todos os livros, todos que ele tinha ali disponível, né? No momento da entrevista ele me emprestou e a gente colocou exposto aqui, né? Atualmente ele trabalha também como ilustrador de livros. Tem aqui uma pequena coleção aqui da autora Susana Fochesato Minuso, Hugo e a Escola. Aí tem Hugo e o problema do Jorginho, né? E também tem aqui o sonho de Ana, né? Olha, fantástico mesmo. Aí nós podemos dizer também que ele iniciou a carreira em 1985, quando ele ganhou o primeiro prêmio da revista Playboy. O nome era Revista Playboy Procura Novos Humoristas. Ali ele começou a carreira. Desde 1995 é chargista do Jornal Pioneiro de Caxias do Sul e colaborador do jornal Zero Hora. Publicou seus desenhos nos Estados Unidos da América através do Cartoonist Writers Syndicate e na Europa pelo Joker Feature Service. Foi convidado a participar da publicação dos 80 anos do jornal francês Le Canard Enchaîné, na França. Olha, que direi de um currículo desse, né? Então, eu acho que a gente vai para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. Hugo e a Escola, Susana Fochesato Minuso. Ilustrações Ronaldo Cunha Dias, Lorigraf. Números do canal: 258 inscritos, 153 vídeos, 13.688 visualizações, se aproximando das 14.000, e mais de 900 horas exibidas. Queríamos mostrar aqui a capa, então, da Araucária, que foi feita, a autoria é do Dr. Ronaldo Cunha Dias, né? Um belíssimo desenho, foi uma araucária estilizada. Aqui nessa araucária, que é a 4ª antologia da AVL, ele participou aqui da página 46, seção 2, cartoons, né? Da página 46, eu vou tentar aproximar depois para vocês, até a página, vamos ver aí, até a página 54. Então eu vou mostrar aqui, depois eu vou tentar aproximar na edição do vídeo para vocês os desenhos que ele fez especialmente para a antologia Araucária da AVL, Academia Vacariense de Letras, do ano passado, 2025. Esse ano vai sair uma nova antologia e estamos pleiteando isso. Aqui, ó, tem um desenho bem interessante aí, ele critica, eu acho, um pouquinho a tecnologia, a robótica, a inteligência artificial, a poluição. Eu adorei esse desenho, que tem todos os integrantes, né, de uma orquestra levando seus instrumentos, e aí o pianista tem que carregar um piano de cauda, né, que é mais de 300 quilos com certeza. Olha, sem cauda tem 300 quilos. Imagine com cauda. Então, termina aqui, né, uma robô ganhando um bebê. Ela deu à luz a um bebê, uma robô. Fantástico, né? Então, nós queremos, nesse cafezinho de leitura,
ler o Hugo e a Escola, da Susana Fochesato Minuso, né? Vamos ver aqui, Hugo e a Escola, segunda edição, ilustrado pelo Dr. Ronaldo Cunha Dias. Hugo é um lindo bebê. Olha aqui ele, um lindo bebê, Hugo. A mãe de Hugo trabalha em uma grande escola. Olha, professora. Desse lado de cá. Hugo fica todos os dias com uma vizinha. Olha a realidade de diversos bebês do Brasil. Hugo está crescendo. Olha ele ali com o carrinho, né? Muito bem. Crescendo. Nossa, cresceu Hugo, né? Bastante. Fazendo bagunça, já anda quebrando as coisas, né? Muita bagunça. Meu Deus do céu, vai explodir o gato, né? A vizinha diz, Hugo, tu vais ver na escola. Bah, já estão assustando o menino quanto à escola, né? Lá tu vais ficar de castigo, olha aí. Já estão dando aí um motivo para o menino não ir para a escola. A professora vai brigar contigo se tu continuares assim. Meu Deus, o Hugo já está apavorado antes de ir para a escola. Hugo cresceu, chegou o dia de ir para a escola. Ele não tinha o menor desejo de estudar. Preferia ficar fazendo bagunça na vizinha. Ó o Hugo aqui. Uma cara que só ele, né? Uma cara de réu. Foi para a livraria comprar material, lancheira, e nada o motivava. Olha lá. Também era apavorado o menino, né? Não poderia. Dia 1º de março chegou o material dele, é lindo. A lancheira com saboroso sanduíche e um suco de laranja, que a mãe preparou com muito carinho. Olha só, nem toda criança tem esse lanchinho, né? O Hugo tem sorte. Muitas crianças vão para a escola porque querem comer, né? Vamos, Hugo, tu não queres chegar atrasado no primeiro dia de aula, né? Olha só, está sendo incentivado pela vizinha. Vamos para a aula. Interessante a historinha. Não quer ir para a escola, mas pela mão da mãe vai indo contrariado. Ó, a mãe está levando ele para a escola. A escola fica no alto da rua. Lá em cima. Muito bem. Interessante a historinha. Veja, filhinho, a tua escola. Vamos ver como é que ele vê a escola. Hugo ia em silêncio, não via nada de lindo. Era um prédio escuro e com uma enorme boca, dentes afiados e brilhantes, o esperavam para devorá-lo. A escola na imaginação do Hugo. Olha só. Ele quis voltar correndo para casa ou para a casa da vizinha, mas a mãe o pegou no colo. Olha só, desse tamanhão a mãe tem que levar no colo. Veja, filhinho, tua professora está te esperando. Ela é muito querida. Teus coleguinhas também. Veja como estão felizes. Põe incentivo nisso, né? Hugo no colo da mãe escondia o rosto. A professora parecia uma bruxa. Seus livros eram um caldeirão que fervia cheio daquelas bruxarias. E seus colegas pequenos monstrinhos. Nossa, olha. Que o Hugo imagina da professora, dos colegas e da escola. Hugo desesperadamente grita dizendo, não quero ficar na escola. Tá lá, gritando. Só falta espernear. Né? A professora orienta que ela entre junto com o Hugo, porém ele chora o tempo todo.
Nossa, que chorão, né? Bem grande chorão. Mãe e filho resolvem voltar para casa. Em casa, chorando, ele conta sobre o que a vizinha fala, que há na escola isso e aquilo. Ah, a vizinha estava assustando ele, né? Agora vai ser um problemão para ele frequentar a escola. A mãe então diz: a escola é um lindo castelo, a professora é uma rainha bondosa e teus coleguinhas são príncipes e princesas, que vão contigo aprender muito nesse novo reino encantado que tu vais conhecer agora. Olha só, a mãe usou a psicologia. A mãe de Hugo abraça-o muito, ele dorme e sonha com a nova imagem da escola. O sonho faz Hugo esquecer que a vizinha falava todas aquelas coisas. Dormiu tranquilo, menino, já não está mais com medo. Olha só, o que é apavorar a criança, né? No outro dia, Hugo vai feliz para a escola e olha só o que ele vê no alto da rua. Então aqui está o Hugo indo para a escola. E olha o que ele vê. Ele vê uma outra escola, né? Ele vê um castelo azul, todo iluminado. Que maravilha! E assim acabou-se a história, né? A escola é um castelo iluminado e não um castelo de bruxa, né? Muito bem, bem interessante o livrinho. Essa história é baseada em fatos reais. Uma criança de 7 anos aterroriza a família, pois não quer ficar na escola. O drama dura mais de 6 meses até que finalmente o psicopedagogo, que trabalha junto a estes problemas de adaptação e aprendizagem escolar, descobre que o medo da escola vem há muito tempo. Leia e descubra o porquê isso aconteceu. Observe como as palavras e ilustrações se encaixam perfeitamente, dando um sentido mais alegre ao texto, de certa forma, não tão alegre assim. Muito bem, então o desenho, né, a ilustração de um livro tem que se encaixar perfeitamente a história que está sendo contada, né? Então, ficamos por aqui com esse vídeo maravilhoso. Aproveitem a entrevista do doutor chargista e cartunista Ronaldo Cunha Dias. Foi assim uma experiência impressionante, né? Muito interessante viajar por esse mundo aí do desenho, né? Que é uma verdadeira arte maravilhosa, né? Uma verdadeira expressão diferenciada, né? Não só escrevendo a gente se exprime, mas desenhando também. Um grande abraço a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A cultura nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Episódio 6. Isabel Carneiro de Almeida. AVL, Academia Vacariense de Letras. Autores da AVL. Autores da AVL para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Albano Bandeira, Ana Luísa Fernandes dos Reis, Luz, Arlene Medeiros de Abreu, Bibiane Ferreira Borges, Bolívar Soares, Bruno Valtric Penin, Cristiano da Silva, Edgar Bueno Silveira, Fábio Vieira Paim, Flávio Augusto Ors de Camargo, Graciele Boeira de Vargas, Guilherme Ferreira Marques, Isabel Carneiro de Almeida. Juliana Tonini, Laurita Baldi da Silva Neri, Marcos Martelo da Silva Júnior, Marli Borsoi Pereira, Milena Paim, Nilva Miquelon, Poliana Zamboni de Jesus, Rafael de Oliveira Ferreira, Rafael Grazel, Ronaldo Cunha Dias, Rosângela Aparecida Amaral de Santiago, Tatiana Roveda Bisotto. Esses são os autores da AVL. Entrevistado, tem 75 anos de idade, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul.
acadêmico cartunista chargista da AVL, Academia Vacariense de Letras, cartunista chargista, médico cirurgião geral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Estudou no Colégio São Francisco, em Vacaria. Iniciou sua carreira de desenhista como cartunista e chargista em 1985, quando ganhou o primeiro prêmio Revista Playboy Procura Novos Humoristas. Desde 1995, é chargista do jornal pioneiro Caxias do Sul e colaborador do jornal Zero Hora. Publicou seus desenhos nos Estados Unidos da América através do Cartoonist Writers Syndicate e na Europa pelo Joker Feature Service. Foi convidado a participar da publicação dos 80 anos do jornal Le Canard Enchaîné, na França. Ronaldo Cunha Dias é o nosso entrevistado para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Ronaldo Cunha Dias, acadêmico da VL, tomo 1, Produções Próprias. O Homem que Ri, Ronaldo Cunha Dias. Então, esse é o primeiro livro publicado do Dr. Ronaldo Cunha Dias, O Homem que Ri, ano 1987, da editora Tchê, Editora Limitada. A foto de Isabel Carneiro de Almeida, da capa desse incrível livro que nós temos aqui, né? Estamos passando final de semana olhando os livros, dos quais alguns o Dr. Ronaldo Cunha Dias foi autor, outros ele foi ilustrador e outros ele fez parte, né, de coletâneas, né, através de organizações. Então, achei muito interessante esse livro aqui, né, que tem aqui vamos ler aqui uma pequena nota que ele deixou no início do livro. O cartoon é a arte em forma de humor e sátira. O desenho no papel pode satirizar toda uma sociedade, como também individualizar uma situação, dando-lhe traços de comicidade. É a linguagem universal do humor. Ultrapassa fronteiras, mantendo a mesma força e vitalidade humorística da sua origem. O autor. Muito bem, muito interessante. Posso rir agora, doutor? É a coletânea de cartoons premiados no exterior e outros no ano de 1993 pela editora Aldeia Sul, editora Patrocínio Unimed. Foto Isabel Carneiro de Almeida, dessa capa, né, da coletânea de cartoons da Aldeia Sul Editora. Traz aí na capa um desenho muitíssimo interessante, né, que é um paciente ali, né, todo enfaixado, perguntando: posso rir agora, doutor? Olha, numa posição dessas, todo remendado praticamente, fica difícil rir, né? Mas muito interessante essa revista que eu folhei aqui. Estou tendo o prazer, né, de olhar os originais aqui do Dr. Ronaldo Cunha Dias, nesse final de semana chuvoso, editando seu vídeo. Maravilhoso. Sorria, você está em extinção. Ronaldo Cunha Dias. Ano 2000, editora Age Editora, apoio cultural da Unimed, coletânea de cartoons. Foto Isabel Carneiro de Almeida. Olha, só o desenho ali já diz tudo, né? A pessoa correndo ali acredito que de uma bomba, de um míssil ou alguma coisa assim,
sorrir, você está em extinção. Realmente, então, essa ideia de que o desenho pode ser uma crítica à sociedade é real, né? Então, é uma crítica bem humorada da sociedade. Medicina humanizada com arte. Organização de Paulo Fernando Barreto Campelo de Melo. Segunda edição ampliada, ano 2012, editora Edupe. Foto Isabel Carneiro de Almeida, da capa, né, desse livro, Medicina Humanizada. É bem interessante, tem 3 autores, né, o Paulo Fernando Barreto Campelo de Melo, o doutor Ronaldo Cunha Dias e Wilson Freire. Organizado por Paulo Fernando Barreto Campelo de Melo, a segunda edição ampliada, né? Olha, estou passando um excelente final de semana aqui, gravando o vídeo do doutor Ronaldo Cunha, dando muitas risadas e também pensando muito, né, nas críticas que ele faz à sociedade através da sua arte, que é desenhar, que é simplesmente fantástica. Hugo e a Escola. Susana Foquesato Minuso, ilustrações Ronaldo Cunha Dias, ano 2013, editora Lorigraf. Então, aqui tem uma obra da Susana Foquesato Minuso com as ilustrações do Dr. Ronaldo Cunha Dias. Muito interessante, né? Esses livrinhos aí infantis com a colaboração, né, através da ilustração do Ronaldo Cunha Dias, realmente se torna algo muito prazeroso para se ler com as crianças. Hugo e o Problema do Jorginho, também da Susana Foquesato Minuso, e ilustrações de Ronaldo Cunha Dias, editora Cordone. Foto Isabel Carneiro de Almeida. Bem especial, então, são esses livros da Susana Foquesato Minuso, livros infantis, com uma excelente ilustração, né? Porque com o melhor dos melhores, né, só pode sair uma excelente ilustração. A Dádiva do Cuidar. Organização Paulo Fernando Barreto Campelo de Melo, ano 2016, editora Edupe, realização UP, Universidade de Pernambuco. Foto Isabel Carneiro de Almeida. Então, nós tiramos a foto aí desse livro, muito interessante, o qual tem vários autores, né? Foi organizado pelo Paulo Fernando Barreto Campelo de Melo, mas tem a participação de Wilson Freire, Ronaldo Cunha Dias, Carlos Reinaldo Carneiro Marques. Muito, muito interessante. O Sonho de Ana. Então, mais uma obra da Susana Foquesato Minuso, com ilustrações de Ronaldo Cunha Dias, ano 2017, editora Cordone. Muito significativo, né? Participar da educação das crianças, né? Proporcionando aí o prazer de uma leitura não só escrita, mas também visual. Rir Não Dói, coletânea de cartoons, Ronaldo Cunha Dias, 2020, editora Léo, editora, patrocínio Unimed. Então, a gente observou que muitas vezes a Unimed patrocina, né, a arte desses artistas que também trabalham na medicina, né? Que o Dr. Ronaldo Cunha Dias é um conhecido cirurgião geral aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, e que tem essa arte como uma verdadeira terapia, né? Assim, para esvaziar aquele seu dia tão
vamos dizer, complexo, né? Porque fazer uma cirurgia, seja qual for, eu não faço nem ideia do que seja, porque eu jamais faria uma cirurgia, né? Não conseguiria nem fazer o corte correto. Imagina tu consertar alguma coisa dentro da gente. Então, rir não dói. Olha, é muito interessante alguém que causa dor para curar a dor e depois ainda faz desenhos, né, de humor para proporcionar a felicidade, né, o humor. Então, é uma pessoa que faz rir e chorar, né? E que cura de duas formas. O Dr. Ronaldo Cunha Dias, né, tem duas profissões. Como cirurgião, ele causa dor, que uma cirurgia sempre traz alguma dor, mas para curar, né? Para tirar aquilo que está incomodando. E depois, fora do expediente, ele produz arte de humor que causa muitas risadas e reflexões à sociedade. Perfeito, hein? Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então estamos aqui no Ateliê Livre para entrevistar o Dr. Ronaldo, que é famosíssimo, né? Cartunista, chargista com diversos prêmios, conhecido em diversos países, e ele vai nos contar essa sua história, como começou, né? De criação de desenhos. Então, o senhor pode se identificar. Obrigado, Isabel, pelo convite, né? Primeiramente, agradecer o convite para participar desse teu programa, que eu acho extremamente interessante, no sentido de valorizar os nossos talentos aqui da nossa cidade. Eu sou médico aqui em Vacaria, médico cirurgião, atuo aqui na cidade há mais de 50 anos e a minha carreira como cartunista surgiu desde o início da minha vida escolar, desde a minha infância. Eu sempre gostei de desenhar e eu confesso que os desenhos que a minha mãe, que a minha família guardava, e hoje eu olhando eles, eu confesso que eles tinham uma certa qualidade, né? Então, eu sempre considerei o desenho como um passatempo, né, que me dava muito prazer, muita satisfação. E à medida que eu fui me envolvendo com o cartunismo, as coisas se tornaram um pouco mais profissionais, né? Por exemplo, hoje eu considero o cartunismo como a minha segunda profissão. Eu sempre considerei a medicina como a minha prioridade. Mas à medida que você começa a se envolver com o desenho de humor, tu começa a participar de salões, né, e começa a receber convites, né, para publicar a minha obra, né, em revistas, em jornais. A gente vai se envolvendo e hoje eu considero o cartunismo como a minha segunda profissão. Eu tenho algumas responsabilidades, né, em revistas, tanto aqui do Brasil como também do exterior, e o cartoon para mim foi sempre uma maneira de você relaxar, de você eu sempre digo que o cartoon para mim é o meu antidepressivo, né, que a nossa atividade como médico é uma atividade estressante, né? Eu faço plantão na UTI, fazia plantão na UTI, fazia plantão cirúrgico. Então, a nossa atividade ela é muito estressante, né? O senhor poderia nos matar a curiosidade, primeiramente, então, quanto à medicina? Qual é a sua área de atuação e na cirurgia também, que tipo de cirurgia? Porque eu fiquei bastante curiosa. Eu fiz a minha residência em cirurgia geral no Rio de Janeiro, fiquei 2 anos naquela cidade. Eu fiz a residência em cirurgia geral e vim para Vacaria, né? Atuei em consultório particular, eu fiz plantões no hospital, fazia plantão na área da emergência. Posteriormente, nós fizemos plantão também, nós somos um dos fundadores aqui da nossa UTI, aqui de Vacaria, né? Hoje, praticamente, eu diminui um pouco a minha atividade médica. Eu faço plantões na Unimed, eu sou diretor técnico da nossa clínica
ambulatorial e cirúrgica da Unimed, né? Sou também médico auditor da Secretaria da Saúde de Vacaria e a minha atividade médica se resume a isso, né? Mas o que é a cirurgia geral? O que entra assim? A cirurgia geral, praticamente, ela engloba todos os órgãos do organismo. Quer dizer, nós temos, bastante. Antigamente nós não tínhamos assim uma definição das especialidades, né? Hoje praticamente tem especialidade para qualquer, né? Qualquer tipo de aparelho. Cirurgia vascular, né? Cirurgia urológica, cirurgia ginecológica. Mas em 1976, quando eu me formei, eu vim para Vacaria, nós éramos em torno de 7 a 8 cirurgiões. E nós praticamente, nós fomos formados para atender praticamente todas essas áreas. Então nós fazíamos aqui cirurgia torácica, nós fazíamos cirurgia urológica. Muito interessante que agora, inclusive, está tendo, né, vai ter um setor especialista sobre isso, né? Antigamente, por isso que a cirurgia antigamente se chamava geral. Né? Quer dizer, ela pegava todas as especialidades. Hoje não. Hoje existe ainda o cirurgião geral, mas em um pequeno número, porque o cirurgião, no momento que ele se forma, ele opta para seguir uma certa especialidade. Né? Então pode seguir ginecologia, urologia. Mas naquela época, em 76, há 50 anos atrás, Vacaria era uma cidade que não tinha assim, uma população muito grande e as patologias também eram mais definidas. Então, nós tínhamos essa liberdade. E também não ia ter tantos especialistas, né? Não tinha. Na época era muito difícil tornar, né, um especialista. Praticamente todos os médicos que atuavam eram cirurgiões gerais. E o senhor se formou em medicina onde? Eu sou da primeira turma da Pontifícia Universidade Católica. Olha, que legal, a primeira turma de medicina. Nós somos Vamos deixar a nossa homenagem aqui para a primeira turma, né, de medicina da PUC, né? Nós somos os pioneiros da faculdade, né? Olha, que interessante, né? E de lá para cá, né, a gente fez algumas especialidades, né? A gente participou de cursos de emergência, né? Então, praticamente hoje a medicina ela é bem direcionada, né? Não tem mais aquele caráter generalizado como tinha antigamente. E a sua vontade de desenhar surgiu antes ou depois da medicina, desde a infância, da adolescência, ou enfim, quando que foi o surgimento, assim, essa vontade de desenhar? Surgiu na infância, né? Eu praticamente, quando meus amiguinhos daquela época iam jogar bola, eu ficava desenhando, né? Olha. Adorava desenhar. Mas eu tive um grande incentivo, que eu gosto de contar quando eu falo sobre o cartunismo. Eu tive um grande incentivo de um professor. A minha formação foi no Colégio Marista. E naquela época nós tínhamos uma matéria de desenho livre. Isso foi no Colégio São Francisco, aqui de Vacaria? Colégio Marista São Francisco. O senhor chegou a ser internado ou não? Porque ele foi internato na época, né? Na minha época não era internado. Já pegou a outra E eu me lembro que nós tínhamos essa matéria de desenho livre. Então, numa ocasião, nós tínhamos prova dessa matéria também. Então, numa dessas provas, eu me lembro perfeitamente, era um desenho livre e eu fiz um desenho do Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro. E o professor gostou tanto que a nota máxima era 10, ele me deu 11. Ah, que legal. Então, inusitado, né? Em Vacaria fazer um desenho sobre o Pão de Açúcar que fica no Rio de Janeiro. Exatamente. Assim. E depois, isso aí me deu um incentivo muito grande. Claro. E na próxima prova que teve, né, eu caprichei mais. Eu não lembro qual o desenho que eu fiz. Mas eu caprichei tanto naquela prova que o professor não teve outra saída a não ser me dar 12. Ele foi aumentando. Então talvez essa situação talvez tenha sido a que mais me incentivou. Porque quando a gente tem um incentivo nos primeiros anos de vida, com certeza. Isso aí marca muito. Dos pais, dos professores, né? Amigos. Por acaso o senhor lembra o nome desse professor em especial? Irmão Dionísio. Dionísio, irmão religioso. Irmão Dionísio. Então essa situação me deu um incentivo muito grande e talvez daí eu comecei a desenhar muito mais. Né? Na época da faculdade também eu desenhei muito
desenho na Zero Hora, né? Nós tínhamos o chargista da Zero Hora, que era o Marco Aurélio, eu mandei os desenhos para ele e ele gostou muito. Então ele me abriu um espaço na Zero Hora e eu comecei a desenhar também esporadicamente. E né? Provavelmente eu vi todos os seus desenhos, porque eu era uma leitora assídua desde a adolescência da Zero Hora. Só que eu não sabia que eu estava entrevistando essa pessoa. Até eu pesquisar sobre o seu trabalho. Olha, muito prazer em conhecê-lo, então. Obrigado. Então, durante a faculdade eu desenhei bastante também, né? Nós fazíamos muito trabalhos eventuais de publicidade, né? Para algumas lojas, né? Mas nunca me afastando da medicina. Sempre a medicina foi o meu foco principal. Meu objetivo maior sempre foi a medicina. Mas o cartoon sempre me acompanhou. No período da faculdade me acompanhou também. E quando eu me formei, lógico que a medicina me tomava muito mais tempo, mas eu nunca deixei de Mas o senhor não cursou assim, fez algum curso na área do desenho, não? E o senhor poderia diferenciar, para nós, eu não sei se tem diferença, desculpe a ignorância, mas o cartunismo e o chargismo, eles têm diferença? Tem muita diferença. Porque o senhor faz os dois tipos de trabalho, então. Eu gosto de fazer Então, o senhor poderia explicar para nós cada um deles? O cartoon, ele é um desenho, praticamente, ele é um desenho de humor, ele tem que ser engraçado. Ele pode ser crítico também, não tem problema nenhum. Mas o desenho, o cartoon, ele obrigatoriamente ele tem que ser engraçado. O meu desenho que eu faço do cartoon, ele é sem palavras. Então, a grande vantagem do cartoon sem palavras é que ele é universal. Aonde você mandar ele, se eu mandar um desenho para o Japão, para a China, não precisa idioma, ele vai ser entendido. Né? Isso Esse é a grande... ele é também atemporal. Por exemplo, um cartoon que eu faça hoje, ele vai ter o poder humorístico dele 10, 20, 30 anos. Um desenho que eu fiz há 20 anos atrás, ele vai ser engraçado até hoje. Agora, né? Tudo que se fala do cartoon, não se fala da charge. A charge é um desenho crítico, ele tem que ser crítico, obrigatoriamente ele tem que ser contestatório, ele tem que criticar um governo, tem que criticar uma situação, criticar uma pessoa, né? Ele tem que ser crítico. Uma situação. De uma cidade, de um país, de um governador, do presidente, né? Ele tem que ser crítico. E por esse motivo ele é temporal. Ele perde o seu poder, né? Humorístico, crítico. Isso eu ia perguntar. Ele é sempre humorístico ou não? Ele pode ser engraçado. Ou dramático, ele pode ser. Mas ele tem que ser crítico. Ele tem que criticar alguma situação. E por ele ser crítico, por exemplo, se nós criticarmos o governador atual, daqui a 10 anos ninguém vai lembrar dele. Nem vai lembrar mais dele. Então por isso que se diz que o cartoon ele é atemporal. E é focado no humor. Sempre no humor. E a charge é crítica e ela tem um tempo de vida. Né? Um desenho, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, hoje não vai ter mais graça nenhuma. Não vai ter esse impacto. Não vai ter mais nenhum poder crítico, né? Porque já passou, ele é temporal. Né? E ele é, por exemplo, muito regionalizado. Né? Por exemplo, se eu fizer uma charge aqui de Vacaria e mandar para um outro lugar, ninguém vai entender. Né? Claro. Porque ele é regional, ele é ligado às situações daquela cidade, daquela região. Né? Então a pessoa, para entender a charge, ela tem que estar dentro do contexto da região, senão ela não vai entender nada. Né? Claro. Uma charge do Japão, se a gente olhar aqui, a gente não vai entender nada. Né? E a charge, ela tem também que ser escrita, ela tem que ter um texto. Né? Sempre tem um texto, mesmo que pequeno. Tudo é o contrário do cartoon. Né? Então, o cartoon ele é atemporal, ele é humorístico e ele é universal. Né? E a charge não. E a charge ela é crítica, ela é temporal, ela não sobrevive muito tempo e ela tem um vínculo regional muito forte. E qual é a sua forma de criar? Mudou com o tempo a sua forma de criar? Seu processo criativo? As pessoas perguntam muito isso, né? E eu sempre respondo que é uma coisa muito fácil. Né? Por exemplo, eu estou num supermercado, né?
de repente eu olho uma situação e o desenho já cai direto, né? Por exemplo, agora eu estou conversando contigo, né? Eu posso até pensar numa situação humorística e passo para o papel. É muito fácil. O difícil é quando encomenda um desenho para ti. Né? Eu quero que tu me faça um desenho sobre ecologia. Né? Aí sim, aí tu tem que pensar um pouco melhor. Né? Mas assim, o desenho do dia a dia, ele é muito fácil. Né? Ele aparece. É como a poesia, né? A primeira poesia que eu fiz encomendada, que tinha o tema, foi a poesia Lavanda, que foi para o concurso, né, que teve da empresa Merci Lavande e Poetry. Ele ocorreu em Provence, na França, e abrangeu todos os países lusófonos. Para mim foi muito mais difícil, porque eu tive que estudar sobre a lavanda, eu pouco sabia sobre a lavanda, e, nossa, foi bem difícil o processo criativo, né? E talvez quando tu faça um desenho, quando tu está inspirada, né? Quando tu dá vontade de desenhar, tu acorda de manhã e a poesia já está pronta. A poesia já está pronta. Agora, quando ela é encomendada, ela fica mais difícil. E a responsabilidade também é grande, né? Exatamente. E a mesma coisa com o cartoon. Né? Quando ele é encomendado, a dificuldade é maior. Então, do processo criativo, o senhor quer colocar mais alguma coisa? Não, é como eu digo, né? Ele é muito fácil de fazer. Às vezes tu está num ambiente totalmente diferente, né? Um supermercado, até no bloco cirúrgico, quando ele está desenhando, de repente aparece uma ideia, né? Sim. É claro que o foco é a cirurgia, mas independente, como tu está com a mente aberta, às vezes aparece uma situação engraçada que já inspira, que tu foca, né? Que tu é inspirado e tu já coloca no papel. E o seu trabalho para o Pioneiro, em Caxias do Sul, e para 0 Hora. Essas colunas, o senhor pode criar livremente ou eles colocam alguns temas? Como é que funciona isso? No Pioneiro, eu fui chargista diário do Pioneiro durante 21 anos. Bastante. E é uma charge diária. É uma carreira, como o senhor diz, né? É uma profissão, uma carreira. É uma profissão. Naquela situação, aí sim, a charge ela tinha que ser atualizada, ela tinha que estar relacionada com um fato novo. Né? Então, era uma greve, né? uma crítica do prefeito, né? Uma situação regional que tinha que ser levado para o papel, de uma maneira crítica. Mas como o Pioneiro é em Caxias e o senhor mora em Vacaria, como é que o senhor fazia? O senhor fazia pensando Vacaria, pensando Caxias, ou pesquisava assuntos gerais? Geralmente era porque o Pioneiro ele tem uma abrangência do grupo RBS, ele tem uma abrangência praticamente, não só na região ali, mas praticamente em toda a região da Serra, né? Então, às vezes, algum acontecimento de Caxias, o desenho era relacionado com aquele acontecimento. Mas quando era, às vezes, uma situação relacionada com o Estado, então o desenho também era relacionado com aquela situação do Estado, que tem também um interesse... Uma abrangência maior. Uma abrangência maior, e as pessoas se interessavam também por aquele acontecimento, não na sua cidade, mas no Estado. E o senhor tinha que fazer todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Eu fiz uma o jornal sai todo dia, né? Era de segunda a sábado. Então, uma ocasião, eu fiz uma conta assim por cima, né? 21 anos, 6 desenhos por semana, dá mais de 6 mil desenhos. É como eu dar aula, né? Como era professora, sou aposentada agora. Se tu contar quantas eu dava aula todos os dias, né? De segunda a sexta, às vezes no sábado. Imagina quantas aulas. 21 anos eu trabalhei. Então, praticamente 6 e poucas aulas. Então, tem que preparar todas essas aulas, né? A gente não se dá conta da grandiosidade, né? Verdade. Desse envolvimento nosso, né? Porque a gente faz com prazer, né? Com satisfação, então isso aí não desgasta. Então, para mim, o desenho não era desgastante. Eu fazia todo dia, fazia de noite. Naquela época. Sim, o senhor trabalhava de dia, acho, né? De dia, ou talvez. A minha atividade era consultório, era cirurgia, no hospital, não tinha tempo. Nossa, é corrido, né? Para fazer mais isso. Mas
É como eu te falei, era uma satisfação que eu tinha de Terapia, chegar em casa, tipo era uma terapia. Exatamente, era uma Porque terapia. a sua profissão também é difícil, né? Mas era uma terapia. A Chegava em cirurgia casa, tem um certo estresse, né? Sim, Para fazer uma sim. cirurgia. E o desenho, qualquer atividade que tu faça, completamente fora da tua rotina, vai te fazer bem. Vai ajudar, né? Cantar, tocar um violão, né? Escrever algum texto, né? Eu sempre falava para meus pacientes o seguinte: se tu tiver uma atividade completamente diferente da tua aquela rotina, né, que te desgasta, Sim. do teu dia a dia, se tu tiver uma atividade completamente diferente, essa vai ser a grande oportunidade para tu ter uma vida saudável, uma vida serena. Quando tu está fazendo uma Verdade, coisa... é um ótimo conselho isso aí. Quando tu faz uma coisa que te dá prazer, o teu corpo se harmoniza também. Né? Os teus hormônios se harmonizam, a serotonina Sim. harmoniza, a adrenalina diminui, a melatonina. Então, o teu corpo fica em completo equilíbrio. Claro. Isso aí proporciona uma boa saúde. Né? Evita um monte de problemas que se tu vai para a tua casa e fica pensando nos teus problemas do dia a dia, do teu trabalho, tu não relaxa, tu não descansa, né? Agora, se tu vai para a tua casa e faz uma atividade completamente diferente, que tu te esquece de todos aqueles teus problemas do dia a dia, Tira o foco, né? é uma situação que vai te beneficiar. E quais são os seus trabalhos mais relevantes? Eu trouxe aqui uns livros, né, para mostrar para vocês. Esse aqui foi o meu primeiro livro, né? Depois nós vamos aproximar. O Homem que Ri. Né? Olha só, eu tinha essa... Que legal. Esse aqui foi o meu primeiro livro, em 1987, da editora Tchê. É um livro só de cartoons também. Sim. É um livro assim... Eu era adolescente nessa época. Sim, imagina. Desenhos sem legendas, né? Todos eles sem legendas. Mas então, alguns desses, com certeza, eu digo. Alguns desses desenhos. Né? 87, faz muito tempo. Muito bom. Esse aqui foi o meu segundo livro. Posso rir agora, doutor? Ele lá, eu acho que até lembro desse desenho aí. Também, ele lá todo cirurgiado, né? Isso. Posso rir agora. E também é todo ele desenhos. Interessante. Desenhos sem legendas, né? São Sim. todos eles sem legendas. Então, onde a gente mostrar esse desenho, ele vai ser entendido. Né? Sim. Então, posteriormente... Então, esse livro o senhor vendeu fora do país também? Sim. Conseguiu vender, então, fora também? Eu tenho uma... lá na Inglaterra, lá na Europa, eles têm uma atividade que nós não temos aqui, que se chama Banco de Cartoons. Olha, que legal. Eu tenho uma empresa em Londres, na Inglaterra, que vende meus desenhos lá. Eu tenho mais de 2.000 desenhos lá com essa empresa. Olha, que legal. Então, por exemplo, é um banco de cartoons. Então, um empresário, né, vai lá e diz: eu quero um desenho sobre animais. Né? Então ele vai no banco de cartoons e vê: nós temos esse desenho aqui do Ronaldo, né? O senhor quer comprar? Então, aí eles compram. Né? E esse desenho ele circula. Isso, né? o senhor tem os direitos autorais, né? Direitos autorais. Né? Eles pagam em libras, então é 50% para eles e 50% para mim. Né? Então eu já vendi desenhos para a BBC de Londres. Olha que legal. Já vendi desenhos para o New York Então, Times. se a gente for a Londres, é capaz de encontrar seus desenhos por Tu lá. pode entrar no site, é Cartoon Stock. Né? Sim. É um site, e aí tu vai ali, abre o link deles e vai ter todos os meus desenhos ali. Olha, Tu pode comprar, em Vacaria, tu pode comprar um desenho deles. um desenho deles. Então, isso aí é uma atividade que nós não temos aqui no Brasil. E isso já faz muitos anos que tem. Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos, olha só. Eu tenho mais de 2.000 desenhos, porque aí tu vai mandando, tu vai fazendo e tu vai mandando para eles. E eles vão colocando no banco de cartões. E à medida que as pessoas necessitam dos desenhos, elas vão ali e escolhem. Né? Eu vi que o senhor aí conseguiu... Deixa eu abrir minhas anotações aqui, né? Porque
Eu fui pesquisar sobre o senhor e fiquei muito admirada. Eu digo, eu sou uma ignorante. Né? Porque olha só, que eu consegui ver aqui 11 países, né? Japão, Espanha, Bélgica, Indonésia, Turquia, Iugoslávia, França, Portugal e Alemanha, a Coreia do Sul e Croácia. E eu vi que também tem aqui um jornal muito famoso na França, o jornal Le Canard em Chanté, né? É o Canário Encantado. É esse aí. Isso o senhor fez publicações nesse jornal? Isso aí, esse jornal fez uma homenagem ao Museu do Louvre e reuniu alguns cartunistas do mundo todo. E eu fui convidado para participar dessa homenagem, né? E aí nós mandamos desenhos e o desenho foi exposto no Museu do Louvre. Olha que legal. Foi muito legal. Mas, e não permaneceu lá, foi só aquelas itinerantes? Eu acho que era temporário. Temporário. Era temporário. E eu também vi aqui, então, que o senhor publicou seus desenhos nos Estados Unidos através de Cartoonist Writers, né? Syndicate, é um sindicato, né? De cartunistas e escritores, né? Lá o senhor também fez o Cartoon me deu uma oportunidade de conhecer vários países, né? Porque à medida que tu ganha algum prêmio, você é convidado para participar do salão, né? Sim. Então, nós ganhamos, eu ganhei prêmios também desses países daí que você citou, e muitos deles nós somos convidados para participar da cerimônia de premiação, né? Eu ganhei três vezes um salão, um dos mais importantes salões da Europa, que é o Porto Cartoon, em Portugal, na cidade de Porto. Eu fui 3 vezes premiado lá. Eu fui convidado para ser jurado de um evento na China. Quando eu recebi o convite, eu falei, não, mas eu acho que eles se enganaram, eu acho que não é comigo. Mas realmente é que o Cartoon ele tem uma abrangência muito grande, né? Ele circula no mundo todo. E pela capacidade que ele tem de ser entendido em qualquer país do mundo, o autor do Cartoon fica conhecido. Sim. Então nós já fomos jurados na China, nós fomos jurados na Bélgica, né? Na Bélgica, fomos jurados na França, né? Sim. Então, assim, como eu disse, assim, eu conheço muitos lugares do mundo graças ao cartunismo, que me deu essa oportunidade. E eu tenho aqui mais de 60 premiações. Hoje já é mais. Talvez já sejam mais, hoje né? Hoje já é mais de 100. Né? Olha só, que o senhor está na Wikipédia, né? Sim. E ali é o resuminho que a Wikipédia fez, mas então não está atualizado. Hoje já é mais de 100. Mais de 100 premiações. Eu antigamente eu catalogava, mas depois de um certo tempo eu não faço mais essa organização porque... Perdeu a conta, né? É que eu mando muito desenho também, né? Assim, existe aqui no Brasil, aqui no Brasil nós temos o Salão de Piracicaba, que é um dos maiores também. Tem o Salão... Piracicaba, São Paulo, né? São Paulo. Tem o Salão Carioca de Humor, mas se restringe a esses 2, 3, não tem muitos aqui no Brasil. Mas na Europa, Estados Unidos, tem muitos salões. Deve ter. Praticamente, se tu entra num site que faz esse tipo de organização, tu tem salão para todo mês. Então, eu mando para muitos salões. Porque hoje em dia, com a internet, fica muito mais fácil. Antigamente, tu tinha que mandar pelo correio, né? Mas hoje, pela internet, tu tem essa facilidade. Então, talvez essa minha participação intensa de tantos salões me dão essa oportunidade de ser premiado diversas vezes. Né? Eu não sei se o senhor, já que é da área do humor, né? Não sei se o senhor conheceu no Correio do Povo Antigo, do Bric-Brac da Vida. Foi uma das minhas primeiras leituras que eu lia no internato, mas vou lhe dizer onde que eu lia, que é inusitado. Eu lia no banheiro. Por quê? No banheiro, antigamente, das escolas, eu estudei no internato católico,
não tinha papel higiênico. Era o jornal. Mas quando eu encontrava do bric-brac da vida, sim, eu pegava aquela parte para mim ler, e eu ficava um tempão lendo. E era uma... Eu acho que o senhor lembra, né? Que era... Ele sempre narrava uma situação, sim, bem engraçada. E eu ali tinha o quê? 6, 7 anos, já estava lendo aquilo ali. Lendo, né? E muitas vezes eu não entendia a piada. Muitas vezes, porque imagina, naquela no meio época, do povo, né? Muitos anos atrás, tinha várias revistas, né? Sim. Que tinha uma bem famosa, né? Década de 80. Tinha o Cruzeiro, tinha a Realidade. Um jornal, até era um jornal, né? Que era bem crítico. Que eu estou me lembrando da década de 80, que daí eu já era uma adolescente. Né? O Pasquim, isso mesmo. O Pasquim nós tivemos a oportunidade de desenhar também. Né? O Pasquim teve desenhos seus no Pasquim? Sim, também? sim. Olha, o Pasquim foi um desenho, um jornal da oposição, né? Na época da ditadura militar, né? Foram várias vezes eles foram presos, foram censurados. Ah, né? Com certeza. Mas foi um jornal de grande sucesso. Sim. Eles começaram com 20 mil exemplares e terminaram em 69, eu me lembro bem, com mais de 600 mil exemplares, que naquela época era uma enormidade, né? Claro, para um país que está em ditadura militar, pois é, mas à medida que foi relaxando, né, o regime militar, o jornal perdeu muito o seu interesse, porque já não tinha mais aquela proibição. Necessidade, né? Daí, né? Eu me lembro que quando saía o jornal, a gente fazia filas nas bancas para comprar. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, na loja Zering S.A., em Itapema. A matriz era em Blumenau. E tinha ela vendia quase tudo, né? E tinha esse jornal à venda. Não, o jornal era assim. A gente lia antes de vender, porque sim. Nós éramos balconistas, né? Tinha que esperar o cliente. Então, enquanto isso, era muito interessante. A gente lia todo o jornal, depois botava direitinho lá. Estou contando um crime, hein? Agora já passou, já prescreveu. Na época era o Giraldo, o Milor Fernandes. Sim, eu ia lhe dizer quais são os seus prediletos, desenhistas. Giraldo, Milor Fernandes, Enfio, Jaguar. Famosíssimos. Famosíssimos. Eu conheci o Giraldo. Sim. E teve uma situação interessante, eu ganhei um prêmio no Rio de Janeiro, né? Ganhei em primeiro lugar no Rio de Janeiro. E aí nós fomos jantar, os premiados, e o Giraldo estava lá. Né? Então, o Giraldo estrela, né? E eu fiquei num lugar assim, meio retirado, né? Porque estava num grupo. E eu me lembro dele nesse jornal, Pasquim. E eles estavam num grupo, né? Sim. Falando, ele mais umas... E eu estava lá retirado, e ele me viu, ele saiu do grupo e veio até mim, né? E disse: Ronaldo, eu gosto muito dos teus desenhos, né? Eu admiro muito os desenhos. E se tu tiver alguma publicação, depois tu me manda. Ele me deu o endereço dele, e depois eu mandei. Sim. E agora, algum tempo atrás, houve uma homenagem para ele, aí ele era vivo ainda, fizeram um livro grande, capa dura, e eles entraram em contato comigo para me fazer um relato de uma situação que eu tinha vivido com ele. Aí eu relatei esse fato, né, que eu estava nessa premiação, e ele estava retirado, conversando com outras pessoas. Quando ele me viu, ele saiu do grupo e veio falar comigo. E eu fiquei muito sensibilizado com aquele gesto dele, né? E foi uma situação que o Giraldo é o nosso mestre, né? Ele é um propagandista, ele é um ilustrador, ele é um cartunista, ele é um chargista de mão cheia. É um ídolo para... É um mestre, é uma para vocês principalmente, para nós também. Mas é uma referência para todos nós. Né? Sim. Infelizmente ele morreu no ano passado. Eu me lembro de um livro que eu li, bem jovem, eu sempre fui leitora desde os 5 anos de idade. Eu aprendi a ler, eu lembro. Enfio na China, ouviu falar nesse esse livro aí? Acho que década de 80 também, né? Ele foi para a China. Eu li esse livro dele, bem interessante. Ele foi para a China e começou a mandar cartas para a mãe dele. Depois ele fez um livro sobre as cartas que ele mandou para a mãe dele. Eu me lembro até da capa, era azul, né? A capa azul. Muito bom. Então, nossa, bem interessante, hein?
Como é ser desenhista, cartunista, chargista e qual a importância de desenhar? Para mim, como eu te falei, é um passatempo que eu tenho, né? Mas é um passatempo que me dá muito prazer, me dá uma sensação muito agradável de chegar em casa, né? Tu ir para o teu estúdio, sentar, pensar nas coisas que tu tem que fazer, alguma encomenda que tu tem, né? Ultimamente eu estou fazendo muito ilustração para livros infantis. Né? Olha, que legal! Isso é muito importante também. Quando a gente tem uma certa encomenda para fazer os livros, esse livro aqui é da professora Suzana Minusso. Né? Olha, e o problema do jardim. Ela fez o texto, né? Sim. E aí pediu para mim ilustrar. Então... Eu só imagino, deve ser maravilhoso, né? Porque daí o senhor já tem aquele dom. Eu não sei se o senhor acredita em dom, né? É uma vocação, uma coisa nata minha, né? Eu nunca me especializei, nunca tive curso de desenho, né? Eu sempre fui autodidata. Mas, então, assim, tu chega em casa, assim, se tu tem alguma encomenda para fazer, alguma ilustração do livro, isso aí te motiva muito. E como eu te falei, fazer uma atividade completamente diferente da tua rotina te dá muito prazer. Para mim, é o meu antidepressivo. Né? Eu falo que o desenho para mim é a minha fluoxetina. Né? Eu desenhando, eu esqueço não precisa da vida. Tomar a fluoxetina. Não precisa tomar antidepressivo, esse aqui é o meu antidepressivo. Sim. E aí tu te envolve tanto com o desenho, né? Por exemplo, quando eu estou desenhando, eu esqueço praticamente o mundo lá fora. Né? Claro. E aí quando tu vê, tu perde o horário, tu não sabe que horas tu não sabe que horas. Tem até que cuidar, né? Quando tem um compromisso, né? Às vezes tu olha o relógio, é 1h da madrugada e tu não viu passar o tempo. Né? Então aquele período que tu está envolvido, tu está harmonizado, tu está equilibrado, né? Tu está com a tua mente relaxada, né? Para mim isso é o grande benefício que o desenho traz para mim. E qual a importância do desenho, digamos, para a sociedade, para as outras pessoas que vão apreciar a sua obra? Eu acho que ele tem uma importância no sentido de tu mexer com as pessoas, né? Aí não é tanto o cartunismo, é mais a charge. A charge é um desenho que talvez tu gostaria de dizer e tu não tem oportunidade. Então tu olha o desenho e diz, mas era isso que eu gostaria de dizer mesmo, né? Essa crítica que eu gostaria de fazer, mas as pessoas não têm oportunidade. Então, esse tipo de envolvimento, esse poder da charge faz a pessoa pensar. Né? Claro. Às vezes a pessoa está insatisfeita com uma situação e ela vê aquela charge e diz, não, mas era exatamente isso que eu queria fazer, né? Eu queria criticar esse prefeito que não está fazendo nada, né? Essa autoridade que é relapsa, que não... Ou a violência. Uma violência, está, né? muito grande. E era isso que eu queria dizer. Então a charge fala por ti. Né? Tem pessoas que a primeira coisa que elas fazem quando abrem um jornal é procurar a charge. Depois ela vai ver as notícias. Né? Isso aí já se constatou. Sim. Foi feito um estudo para ver qual a importância da charge. E realmente é essa. A pessoa compra o jornal e abre primeiro a charge. O Enfio, acho que era na Veja, né? Que ele... O Enfio desenhou em vários lugares. Né? Eu me lembro que eu comprava a Veja. A primeira coisa que eu quero ver é o que o Enfio foi fazer. Ele era muito crítico. Trouxe ali, né? Ele era bem crítico, né? Crítico, né? Mas eu me pergunto assim também, como são os recursos financeiros para publicar? Porque agora, por exemplo, o senhor é famoso. O senhor já tem, né, que nem tem aquele banco de Londres que vende para o senhor, deve ter vários locais que vendem, mas no início, né, quando a gente começa, escritor, ou cartunista, ou artista, como é que o senhor vê essa questão aí? Buscou parcerias alguma vez? Captou recursos públicos? Como é que foi assim a sua... Eu nunca tive esse problema, né? Por exemplo,
os livros que eu fiz, né, praticamente eles foram patrocinados pela Unimed, né? Esse aqui foi patrocinado pela Prefeitura de Vacaria. Naquela época não tinha Lei Rouanet, não tinha nada, era mais uma verba. Não tinha um incentivo. Não, era mais uma verba destinada assim para pessoas conhecidas, né? Sim. Então, eu sempre tive patrocínio de entidades relacionadas com a medicina. Né? Associação isso Médica, ajudou bastante, então. Associação Médica do Rio Grande do Sul, né? A MIRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, o CREMERS, né? O Conselho Regional de Medicina, a Unimed também, tanto aqui de Vacaria como lá de Porto Alegre também. Esse livro aqui também foi o patrocínio da Unimed. Né? Que bom, né? Que esse aqui é o meu último livro. Rir não dói, olha que legal. Esse é o meu último livro. Do Cartuns. Esse é um desenho, esse é um livro totalmente colorido, né? Sim. Esse aqui foi muito legal. Olha. Não, eu adoro. Esse é muito. Esse aqui foi o meu último livro, né? Que também foi patrocinado pela Unimed. Olha. Esse aqui foi patrocinado pela Unimed de Porto Alegre. Esses outros livros aqui, eu fiz com esse livro aqui é interessante, porque ele foi feito com patrocínio da Associação Brasileira Associação Brasileira de Arte da Medicina. Né? Que legal, a medicina, então. Nós fizemos parte ajuda, né, os artistas da medicina. Eles dizem que a medicina. A arte na medicina, às vezes cura, às vezes alivia, mas ela sempre consola. Né? Sim. Então, esse grupo aqui é um grupo de Pernambuco, de Recife. Né? Eles têm um projeto de associar a medicina, a arte, na recuperação dos pacientes. Por exemplo, um exemplo bem... Esse aqui também eu fiz um livro, é todo ele ilustrado, né? Muito bonito. Eles, basicamente, eles associam a arte na recuperação do paciente. Por exemplo, um paciente com um problema pulmonar, né, ele tem que fazer fisioterapia. Então, em vez de ele assoprar um balão, ele vai aprender a tocar flauta. Né? Olha, é muito melhor, mais interessante. O resultado é melhor. Mais o paciente tem uma lesão de um acidente vascular, né, ele ficou com uma sequela no braço, então ele tem que fazer movimentos no braço, né? Então o que ele vai fazer nesse grupo? Ele vai tocar bateria. Olha! Né? Então a recuperação... Legal, mas que maravilhoso isso, a recuperação, né? É fantástica. Uma excelente ideia, né? Enquanto que uma fisioterapia convencional demora 30, 40 dias para recuperar, esse tipo de terapia, além de atrair a pessoa, e é uma coisa agradável de fazer, porque uma fisioterapia convencional é cansativa. Assoprar balão, né? Levantar peso, é cansativo. Agora, tocar flauta, fazer bateria, é uma atividade agradável. Né? Então, e se notou que a recuperação desses pacientes é extremamente curta. Faz da limonada, né? Que é do limão uma limonada. Do limão uma limonada. Então, e várias patologias eles associam a arte, né, a uma atividade artística para se recuperar. Muito interessante. Olha, doutor, então assim a gente poderia ficar mais tempo conversando, é muito interessante, adoro esse tema. Que bom, mas gostei. Eu queria que o senhor deixasse assim, um recado para alguém que é artista, que está começando, né, que o início sempre é difícil. Claro. O que o senhor poderia deixar de incentivo para ele? Nós tivemos agora uma organização da nossa Academia Vacarense de Artes. Né? Ela foi fundada há uns 2 anos atrás, porque aqui na nossa cidade nós tínhamos muitos talentos que não tinham oportunidade de se manifestar. Então a nossa academia teve essa visão de proporcionar a esses novos talentos uma maneira de você expor o seu trabalho. Hoje nós estamos
em torno de mais de 20 acadêmicos, né? Sim. Então, a grande finalidade dessa academia é estimular os talentos que nós temos aqui na cidade, tanto na literatura, né, como no cartoon, no desenho, né? Então, essa organização veio para isso, né? E o meu conselho para quem está começando é publicar, procurar maneiras de expor o seu trabalho, né? Primeiramente sem remuneração nenhuma, né? Mas para você mostrar seu trabalho, claro, mandar para revistas, para ficar conhecido, né? Mandar para revistas, mandar para jornais, né? Divulgar o seu trabalho, né? E como eu digo para os meus pacientes, fazer alguma coisa fora da tua rotina. Essa é o grande segredo de uma vida plena, de uma vida saudável. É um remédio, né? É um remédio que não tem, exatamente, né, então, um efeito colateral, né? Não ser coisas boas, né? Essa atividade fora da sua faz um benefício muito grande para a pessoa que pratica esse tipo de atividade. Sim. Bom, então, nossa, foi um bate-papo que a gente nem viu passar, né, doutor? Pelo menos para mim, foi maravilhoso. Então, nós vamos aproximar depois ali as capas dos livros, nós vamos comentar das editoras, né, dar mais detalhes sobre a carreira do doutor Ronaldo, como cartunista, como chargista, desenhista, muito famoso, né? Tá aí, podemos dizer, global, né? Um artista global. Obrigado. Queremos agradecê-lo pela disponibilidade e por fazer parte da Academia Vacariense de Letras, do canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Um grande abraço a todos vocês. Websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram, História Legal 2022, para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Cante ou fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Bibliografia. Entrevistado Ronaldo Cunha Dias. Participou de todas as antologias da AVL. Primeira antologia, editado pela Garcia 2022. Segunda antologia 2023 pela Print Story. Terceira antologia Print Story 2024. Quarta antologia Print Story 2025 da Academia Vacariense de Letras, a antologia Araucária. Websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Créditos: filmagem, edição de vídeo, narração e escrita, fotografia Isabel Carneiro de Almeida. WhatsApp 51996899085. PDF R$ 25, físico R$ 50. Para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal.